Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês aqui mostrar, né, na verdade uma análise prática aí da parte do PGR. Então eu estou fazendo uma empresa aqui, tem várias atividades lá, né, e eu selecionei essa de limpeza aí que eu acho que é uma atividade comum, bastante comum aí para nossa área, então pode ser que tenha bastante gente que consiga utilizar ela também, como exemplo aí, tá? Então essa aqui é a planilha que eu desenvolvi, né, no Excel. Você vai ter lá, né, o risco, né, sendo apontado, só que ele puxa de uma tabela lá de riscos que acho que, se eu não me engano, é na tabela 23 do E-Social. Então eu criei lá essa tabela, né, de riscos do E-Social, numa outra tabela aqui, tá vendo? Então tem todos os riscos aqui, esses riscos aqui que ele vai puxar lá para mim. Depois eu desenvolvi lá, peguei um critério, né, de matriz de risco 5x5. E aí desenvolvi uma matriz lá, onde eu vou ter de risco baixo até o risco crítico, né? E fiz uma aceitabilidade do risco também, que vai levando em consideração essas gradações aqui, certo? Então aqui, por exemplo, desde intolerável, tolerável, aceitável. Aí, como já existe algumas medidas de controle, algumas atividades, eu já coloquei então uma gradação, né? Então ela vai gerar um nível de risco aqui, certo? Vamos por 5 vezes 5 vai dar um nível crítico lá, vai dar 25. Aí eu tenho um controle lá que, por exemplo, é uma medida de engenharia, né? E aí então ele vai me reduzir esse valor lá, eliminação da fonte local, e já vai me dar um risco aceitável depois, certo? 25 menos 15 vai dar 10, então ele vai me dar um risco aceitável aqui. Então eu vou mostrar para vocês aí essa atividade na prática, certo? Que eu estou desenvolvendo lá. Eu peguei essa aqui que eu achei que é bem comum, né? Atividade auxiliar de limpeza e tal. Então como é que funciona? Eu vim aqui, peguei lá o que tinha no PPR da empresa. Essa empresa também tem uma avaliação ergonômica, né? Então já facilitou bastante aqui para mim poder encarar esses riscos. Eu peguei aqui então risco físico, né? Aí você tem aqui a parte de ruído, então tem todos aqueles riscos que estão cadastrados lá. Inclusive na tabela lá do E-Social não tinha umidade, eu adicionei aqui. Então dá para você fazer essas edições aí também, né? Se ser montado dessa forma, né? Então eu peguei ruído. Tem legislação trabalhista e legislação previdenciária, né? Então atividades... Por que ele está exposto a isso aqui? Normalmente ele faz algumas atividades dentro da área de produção, de limpeza, certo? A trajetória é ar, então ele pode ter aqui as possíveis danos à saúde, uma perda auditiva induzida por ruído, né? Irritação, dor de cabeça. Aí o que a minha análise eu faço da seguinte forma: eu tenho um potencial de dano, eu coloquei moderado, né? E se eu poderia até levar em consideração já a medição, né? A audiometria dele, ou se, né, existe alguma perda de ruído aí ou não. Mas ou alguma avaliação ambiental que eu já tenha, certo? Aí eu pego lá, eu considero ele nível moderado porque o potencial de dano aqui eu já estou levando em consideração que ele já tem um EPI, certo? Adicionado à atividade dele aqui. Então eu coloquei moderado. E a probabilidade de ocorrência é provável. Ele faz essa atividade que praticamente todos os dias ele está exposto lá. Então ele me deu um nível de risco ocupacional alto aqui, certo? Mas como eu tenho EPIs que dão aquela minha possibilidade de controle, né? Eliminação, substituição, controle, administração aqui, eu consigo diminuir isso aqui para um risco aceitável. E aí eu coloco aqui nas ações aqui, existem as ações existentes já implementar, né? Então eu coloco que existente, já existe o protetor auricular ali, ou tipo concha, certo? Então no potencial de dano eu estou levando sempre em consideração se já existe alguma medida de controle, né? Se eu já tenho alguma situação ali implementada para mim poder não gerar um nível muito alto de risco aqui, né? E aí eu fiz isso para todos. Então ele tem também lá, quando ele vai fazer limpeza de sanitários, né, dos vestiários, ele tem contato com umidade. Eu coloquei que o risco é marginal limítrofe, porque é uma umidade limitada, né? Biológico aqui, quando ele vai fazer limpeza de sanitários e retirada dos lixos, né? Então aí eu coloquei aqui que também é um risco moderado e é provável, então também deu um risco alto. Eu tenho os EPIs aqui, que estão relacionados a isso, que é a bota de luva de látex, bota de PVC e avental de PVC. Também me deu um risco aceitável aqui. Aqui, se você, por exemplo, colocar
Se você considerar, né, que é o volume de quantidade de lixos ou o volume de limpeza do sanitário, muitas pessoas que usam o sanitário, né? Então o sanitário de alta rotatividade, em vez de moderado, que você poderia pôr alto. Aí você vai ver, ó, ainda continua um valor alto que aumentou, mas o nível de gradação de risco aqui, ele já passou para tolerável, tá vendo? Então já é uma coisa que você tem que ficar meio observando ali. Porque às vezes só a adoção de EPI, o cara não usa o EPI direito, né? Então você precisa manter esse treinamento aí dele para o uso de EPI. E se é um risco muito alto, por exemplo, uma máquina de equipamento, uma proteção que pode ser removida, você também não pode considerar que ela, né, essa proteção é 100% eficaz. Então você tem que ir fazendo essas análises individuais aqui para ver se não vai dar nenhum problema, certo? Lembrando que você não pode deixar nenhum nível de risco crítico aqui, você tem que tomar alguma ação, né, para que você não assuma isso aí de alguma forma, certo? Poderia deixar alto aqui também, mas aí é um banheiro de baixa rotatividade, então eu vou deixar moderado. Faz a lavagem da sanitária uma vez por dia só, no final do turno. Aí a gente tem aqui os agentes biomecânicos, né? Trabalha muito tempo em pé, então eu também coloquei que é marginal limítrofe e é provável que é ocorrência, né? Então ele também deu um risco moderado. Aqui eu coloquei que não tem nenhum tipo de medida ergonômica ainda aqui. E aí eu coloquei para implementar um treinamento de ergonomia, certo? Na verdade puxei isso aqui do lado ergonômico da outra pessoa que fez, né? Coloquei aqui também quando a gente considera a questão de organizacional, né? A gente tem imposições de ritmos aqui. O dele não é muito imposto o ritmo, né? Ele faz a atividade de acordo com a demanda que ele tem. E para riscos de acidente, lá é uma empresa que ele pode ter quedas, né? Só que também ele puxa direto lá daquela outra planilha lá. Então você tem a possibilidade de colocar, que eu coloquei dentro que ele tem um deslocamento dentro da empresa. Então ele pode ter queda, pode ter um atropelamento lá. Então também coloquei como um risco moderado. E a avaliação que eu fiz deu aqui que ele está aceitável, né? E eu coloquei aqui para a empresa que ela tem que fazer uma adoção de faixa de pedestres, um nivelamento em alguns pisos que a gente avaliou lá, tá? Tô fazendo assim por enquanto. Veja aí se você tem alguma sugestão, alguma ideia. Passa aí pra gente discutindo essa questão de como fazer essas avaliações aí. Beleza? Se gostou do conteúdo, acha isso aqui algum conteúdo relevante, né? Se inscreve aí no canal, deixa um joinha aí pra gente no vídeo. E faz seu comentário aí a respeito do que você tá achando dessas análises aí e como vocês fariam aí também. Beleza? Valeu, forte abraço a todos e até a próxima.